está perdendo dinheiro com seu investimento no Tesouro Direto, mais especificamente Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando que investiram nesses títulos do Tesouro Direto, mas estão perdendo dinheiro. Então eu quero mostrar para você aqui na prática por que isso está acontecendo. Isso é absolutamente normal e se você tiver paciência e segurar o título, vai acontecer o momento certo de você vender ele e ter lucro. Fica comigo aí até o final para você entender, beleza? Como que funciona o título do Tesouro Direto? Como que funcionam os títulos públicos? Esses títulos, principalmente o pré-fixado e o IPCA+, eles têm uma taxa pré-fixada. O pré-fixado, ele é 100% pré-fixado. Ele tem 100% ali uma taxa pré-fixada. O IPCA+, ele tem uma taxa pré-fixada mais o IPCA. Então ele ganha ali, você ganha agora mesmo, tá? IPCA mais 6,25. Quer ver? Olha aqui na tela do meu computador, ó. IPCA mais 6,25, o Tesouro IPCA com vencimento aí para 2029, tá certo? E o 2045 igual. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal falando do porquê que eu preferi o 29 e não o 45. O 29 estava pagando mais e agora os dois são iguais. Então você ganha o IPCA mais essa taxa pré-fixada de 6,25, tá certo? Essa taxa pré-fixada, ao decorrer do dia, ela muda. Ela pode ser maior ou ela pode ser menor. Eu já vou te explicar o porquê que essa taxa ela muda ao decorrer do dia. Ela pode ser maior ou menor. E a partir do momento em que ela muda, se ela sobe, automaticamente o preço do título cai. Por quê? Porque, pensa comigo, se você faz um investimento hoje, você faz um investimento agora, e ele tem uma data de vencimento, ele vai vencer em determinado dia, e ele te paga uma taxa pré-fixada, o que significa isso? Significa que você sabe exatamente o quanto que você vai receber lá no vencimento. Lá no vencimento você vai receber um valor X, um valor exato. E os títulos públicos, eles são negociados com um negócio que a gente chama de deságio. Esse valor final, ele não muda. Isso fica muito mais fácil de entender quando a gente fala do tesouro pré-fixado e eu já vou te mostrar esse exemplo. Esse valor final não muda de jeito nenhum. Então o que eles fazem? Eles pegam esse valor final e traz a valor presente, né? Valor presente líquido, né, desse título, dividindo por essa taxa de juros, né? Ou seja, dividindo essa taxa de juros. Por quê? Porque aquele valor final, que é lá em 2029, 2045, a gente tem que saber quanto que vale aquele valor lá no final, lá no vencimento, hoje. E como que a gente faz para saber quanto que aquele valor lá no vencimento vale hoje? Traz ele a valor presente, dividindo pela taxa de juros. Se essa taxa de juros sobe, automaticamente esse valor presente do título, ele cai. Pensa assim comigo, se você tem 10 balas, e você divide para 2 pessoas, quantas balas você vai dar? 5 balas para cada pessoa. Agora, se aumenta o número de pessoas, agora ao invés de 2, você vai dividir por 3. Não vai ser 5 balas, vai cair ali para 3, alguma coisa. Então, quando o seu denominador ele sobe, quando a taxa de juros sobe, automaticamente o resultado ele cai. Porque o numerador, ele não muda de forma alguma. Vamos ver isso aqui de forma prática? Para isso aqui ficar mais claro, eu preciso mostrar isso aqui para você mais com tesouro pré-fixado, tá? Então, tesouro pré-fixado aqui com vencimento para 2031, tá? Então, basicamente, ele funciona da seguinte forma. Vem aqui comigo. Abri aqui uma lousa para a gente poder entender, né? Então, vamos colocar aqui um gráfico e aí a gente vai ver qual que é o valor agora, ó. O valor agora 490,60. Ou seja, você vai investir nesse título 490,60. Beleza? Você vai investir aqui nesse título. Lá no vencimento, esse título ele vai ter um valor de R$1.000. No caso do tesouro pré-fixado. R$1.000. Esse valor lá no vencimento não muda. É inegociável, ele não muda. Ou seja, você vai investir hoje 490,60 e esse título ele vai até o vencimento, tá? Essa linha aqui, ó, é a linha de vencimento. Vamos pegar aqui, ó, escrever para ficar tudo claro, tá? Vencimento. Se você quiser essa imagem depois, entra no meu grupo. Eu vou deixar o link no primeiro comentário do Telegram, que eu compartilho lá muitos estudos, imagens, falando sobre investimentos. Então entra lá que é muito legal, beleza? Então aqui é o vencimento. No vencimento, esse título vai custar aí R$1.000, beleza?
Como o valor final, os R$1.000, ele não muda, isso aqui não muda, não altera. Só que a taxa de juros, ela muda, essa taxa aqui ela muda, uma hora tá 12, outra hora tá 11,5, depois 12,5, essa taxa ela fica mudando. Automaticamente, o valor presente tem que mudar para que as pessoas que investam nesse valor agora ganhem os mesmos R$1.000. Então, independente se você investiu agora, na semana passada, ou vai investir, no vencimento você sempre vai receber R$1.000. Sempre vai receber R$1.000. Então, Danilo, basicamente, o que eles fazem com esse título? Eles pegam aqui, ó, eu vou abrir essa planilha, eles pegam isso aqui, ó, e faz o seguinte, ó. Qual que é o vencimento desse título? Dia 1/1 de 2031. Que dia que é hoje? 5/9 de 2024. De hoje até o vencimento, existem 1.588 dias úteis. De hoje até o vencimento. Eles pegam esses R$1.000, você tá vendo aqui, né? R$1.000 aqui, ó. Eles pegam esses R$1.000 e trazem a valor presente pela taxa de juros, por esses 12,02. Certo? Por esses 12,02. E aí a gente chega no valor de R$ 488,06. Tá diferente? Tá diferente. Aqui tá R$ 490. A gente tem uma diferença aí de R$ 3 mais ou menos. Essa diferença normalmente acontece da minha planilha para o site do Tesouro por conta dos dias úteis. Porque às vezes tem dia, por exemplo, tem feriado que é só na cidade de São Paulo, não é no estado, aí o Tesouro não considera. Tem feriado que é no estado, o Tesouro considera. Tem feriado que ele não considera. Então, pode ser que os dias úteis que nós estamos utilizando aqui, a base de dias úteis, seja diferente. Mas o valor é próximo. Olha, presta atenção que eu vou mudar a taxa de juros. Quando essa taxa ela vai para 13, olha o que vai acontecer com o preço. Presta atenção aqui no preço. Ó. A taxa vai para 13. Olha o que aconteceu com o preço. 461. O preço caiu. O preço antes estava quanto? 488. Agora está 461. Porque a taxa de juros subiu. E você percebe que o preço unitário no vencimento continuou R$1.000. Isso não mudou e não vai mudar, tá certo? Não mudou e não vai mudar. O nome disso a gente fala que é marcação a mercado. É um nome que o mercado coloca aí, né? Marcação a mercado. Porque está marcando esse título, está demonstrando, ele está mostrando ele real time, o tempo todo, né? De acordo com as tendências do mercado. Beleza? Então, tanto para o Tesouro IPCA funciona essa regra, quando essa taxa de juros aqui sobe, ó, esse 6,25, quando ele sobe, automaticamente esse preço do título ele cai. Quanto para o Tesouro IPCA, o pré-fixado. No site do Tesouro você consegue ver essas informações. Onde? Você vai entrar aqui, ó, no site do Tesouro, você vai clicar em títulos, preços e taxas. Preços e taxas. Aí você vai descer aqui embaixo, ó, histórico de preços e taxas. Vai clicar em ver mais, certo? Clicando em ver mais, você vai colocar aqui, pode colocar investir, e aí você vai ter todos os títulos disponíveis. E até os que não estão disponíveis. De repente você investiu em algum que não está mais listado, mas você vai ter ele aqui, tá? Aí você vai ter ele em resgatar, que vai aparecer outros títulos. Vamos clicar em resgatar, né? Porque é como se eu fosse resgatar agora. E aí eu coloco aqui, ó, por exemplo, Tesouro IPCA 2029, ó, Tesouro IPCA 2029. Aqui está selecionada a taxa, ó, tá selecionada a taxa, certo? Deixa eu deletar isso aqui, ó. Tá selecionada a taxa. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, eu vou ver que essa taxa ela saiu de 6,07, foi para 6,38, depois caiu para 6,26, subiu para 6,48 e agora 6,37. Ou seja, nos últimos 30 dias essa taxa ela ficou se mexendo. Nos últimos 90 dias, olha como que essa taxa se mexe. Ela chegou a 6,77, caiu bastante, subiu mais um pouquinho, caiu muito, depois subiu mais um pouco. No último ano, então, nem se fala, né? Essa taxa saiu ali dos 5 e pouco e foi para 6 e pouco, tá certo? Se a gente clicar aqui em preço, a gente vê que o preço subiu. Em momentos, vamos colocar 30 dias, ó, o preço caiu aqui, ó. Nesse momento que o preço cai, é porque a taxa subiu, ó. A taxa subiu, o preço caiu. Vamos ver isso com pré-fixado, ó. Pré-fixado 2029. Vamos ver aqui, ó. Pré-fixado 2029. 2031, na verdade. 2031. Ó, taxa caiu. Taxa subiu. Olha a taxa. Gente, a taxa saiu de 11,76 e foi para 12. E aí o preço caiu. O preço cai. Beleza? Então, esse movimento de preço subir e preço cair é por conta da taxa de juros. Agora a pergunta que não quer calar. Por que essa taxa de juros se movimenta? Seguinte,
Lá na Bolsa de Valores, existe um negócio que é negociado, um ativo financeiro, né, um investimento na Bolsa, que é contrato futuro de CDI. Com esses contratos futuros, sabe o que é CDI, né? CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente, é a taxa que remunera os investimentos de renda fixa e que é um parâmetro aí para a renda fixa como um todo. Também para o Tesouro Direto, né? A gente tem a Selic Over, que é esse parâmetro, mas o CDI também. E lá na Bolsa, os investidores eles negociam essa taxa. O quanto que eles acreditam que essa taxa vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Eles negociam as taxas assim, para muito para o futuro. Tem como você ver isso? Lógico que tem. Você acessa aqui o site TradingView e através do site TradingView você consegue ver a negociação dessa taxa. E é muito legal porque você consegue ver se essa taxa ela tá subindo ou caindo. Então, o Tesouro Direto, ele utiliza como parâmetro, porque muitas pessoas me falam assim, Danilo, por que a taxa do Tesouro tá subindo se a Selic tá 10,5, se a Selic tá caindo? Porque a Selic que a gente vê, pessoal, a Selic de agora é a Selic do passado. Isso aqui que a gente vê agora já é passado. O mercado ele trabalha com expectativa, com o futuro, com o que vai acontecer. Se a gente olhar aqui, ó, no site do TradingView, vou colocar aqui, ó, isso, TradingView, se a gente olhar, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que, ó, isso aqui é uma taxa futura. Como que a gente chega nesse gráfico aqui, ó? A gente coloca, ó, DI de CDI, 1 de um dia, F de janeiro, a letra F representa janeiro, e aí a gente pode colocar o ano que a gente quiser. A gente coloca 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, eu vou colocar 31, tá? Olha só que interessante. De 2024, no início de 2024 até o meio, essa expectativa de juros subiu. Por que essa expectativa de juros subiu? Por que o mercado, as pessoas, o mercado, começou a aumentar a expectativa de alta dos juros? Por um único motivo. Questão fiscal do governo. O governo brasileiro está gastando muito, está atingindo déficits nominais e primários assim, recordes. E esse gasto do governo, essa distribuição de dinheiro, essa expansão monetária, vai fazer com que a inflação suba. E basicamente, uma das ferramentas, a ferramenta mais eficaz para conter a inflação, né, a política monetária mais eficaz para conter a inflação é a elevação dos juros. Então o mercado ele já vê isso antecipadamente e ele já joga essa alta dos juros aqui na taxa futura. Então todos os investimentos olham para isso, todos os emissores olham para isso, inclusive o Tesouro Direto. Por isso que os títulos estão com a taxa subindo. E aí, se os títulos estão com a taxa subindo, você pegou lá numa taxa de 11%, a taxa agora está quase 13%, você vai estar perdendo dinheiro. Você pegou numa taxa de 5,5% o Tesouro IPCA e a taxa está 6,5%, você estará perdendo dinheiro. Danilo, devo vender os meus títulos? Devo vendê-los e não ter mais esses títulos na minha carteira? Não, pequeno gafanhoto. Continue com eles. Na verdade, esses dias mesmo eu recebi um direct lá no meu Instagram. Me segue no Instagram, @eu_Danilo_Silva. Manda direct pra mim lá, pergunta, eu gosto. E muitas das suas dúvidas vira conteúdo aqui pro canal, pro meu Instagram. Então manda direct. Eu recebi esses dias no meu direct uma pessoa falando assim: estou super preocupada, não tô satisfeita. Se você está preocupado ou preocupada com isso, é sinal de que esse investimento não está alinhado com suas expectativas. Você investiu nele sem fazer um estudo para saber se isso está alinhado com aquilo que você espera, com aquilo que você busca. E aí você precisa fazer o quê? Uma consultoria de investimentos. Eu sou consultor de investimento, credenciado na CVM, atuo de forma independente, sem vínculo com banco, sem vínculo com corretora. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo. Fixado. Clica nele, a gente vai conversar, se não for eu, vai ser alguém da minha equipe e a gente pode marcar uma reunião para conversar. Se você tiver a partir de R$200 mil investidos, a gente pode fazer uma consultoria mensal. Um acompanhamento mensal. Por que tem que ser 200 mil, Danilo? Porque abaixo disso, não vale a pena você fazer um acompanhamento mensal por conta do custo. O custo é elevado e vai ferir a sua rentabilidade. Se tiver menos de 200 mil, eu posso fazer com você o que eu chamo de pronto-socorro dos investimentos. Eu analiso a sua carteira e emito um relatório para saber se tá boa ou não. Você vai ter um diagnóstico. Sabe quando você vai no médico, fala, doutor, acordei com uma dor de barriga? Ele te dá uma receita, toma esse remédio e pronto? O pronto-socorro dos investimentos é isso. Eu vou olhar para tua carteira e emitir um relatório para você. Ó, faça isso, isso e isso
para você ficar, para sua carteira ficar alinhada com aquilo que você procura, com o seu objetivo, com as suas metas, beleza? Mas ó, por que eu falo para você não vender? Bora aqui voltar para a tela para eu mostrar um negócio para vocês. Essa planilha aqui eu criei para simular mais ou menos a questão do tesouro pré-fixado, tá? Então, por exemplo, agora a taxa tá 12,02, 5/9 aí, ó, 5/9 de 2025, 5/9 de 2026, 5/9 de 2027. Então assim, ó, você investiu aqui, dia 5/9 de 2024, comprou aí o título por R$ 488. Se daqui um ano essa taxa de juros permanecer nos 12%, qual vai ser o seu lucro? 12%. Afinal de contas, você investiu a 12% ao ano. Então, esse título vai render 12% ao ano. Não tem como ele não render 12% ao ano, beleza? Agora, se essa taxa de juros cai para 9%, qual vai ser o seu lucro? Em um ano, 29,5%. Lucro bruto, tá bom? Não tô falando que é líquido, tem imposto de renda, tem imposto de renda apenas, né? Taxas da B3 também. Se a taxa ficar em 10%, 23% de lucro, tá aqui embaixo, ó. Tá certo? Se daqui a 2 anos essa taxa ficar em 10%, 35,8% de lucro você vai ter. E aí já vai estar na menor alíquota, 15% de imposto de renda. Se daqui a 3 anos essa taxa estiver a 10%, 49,3% de lucro, o que vai conferir para você um ganho anual de 14,3%, acima dos 12% que ele estava oferecendo, justamente por conta dessa marcação a mercado. Então, o que eu estou falando para você? Quando você investe no título, no tesouro pré-fixado, no tesouro IPCA, a sua visão tem que ser de pelo menos médio prazo. E médio prazo, para mim, é a partir de 3 anos. Por que eu falo para mim? Porque não existe um consenso. Ah, médio prazo são tantos anos. Não existe. Cada um fala uma coisa e tal. Para mim, educador financeiro, consultor de investimento, especialista em investimentos, médio prazo é a partir de 3 anos. Curto prazo até 3 anos. De 3 anos a 5 anos, mais ou menos, médio prazo. De 3 a 6 anos, médio prazo. Acima de 6 anos, eu já considero um investimento de longo prazo, principalmente se tratando de Brasil, que é um país muito louco e até o passado é incerto, não é mesmo? Entendeu? Fez sentido para você? Então eu quero saber aqui nos comentários o que você acha disso, se você está mais confortável. E não esquece, se você quiser fazer o pronto socorro dos investimentos, para quem tem abaixo de R$200 mil investido e acha que o investimento não está certo, não está alinhado com as expectativas, não está correto, me chama no WhatsApp que eu te falo como que funciona o pronto socorro e se fizer sentido para você, a gente faz ainda este mês, tá certo? Me segue no Instagram, @Danilo Silva. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.